faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor que liberta os cativos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Alegrai-vos, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. Alegrai-vos, Ele está bem perto. Terceiro domingo do tempo do Advento. É o domingo da alegria. Domingo Gaudete, alegrai-vos. O Senhor está bem perto. Alegremo-nos, gente boa. Que todos os entes humanos se alegrem e que essa alegria seja para sempre. A alegria em Cristo Senhor. E estamos vendo a pregação de João Batista, o precursor, que hoje também é acesa a terceira vela do Advento, a vela rosa. A vela rosa, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, significa a alegria. Portanto, os paramentos também hoje é rosa, simbolizando a alegria. Alegrai-vos, o Senhor está bem perto. Estejamos juntos em unidade e em fraternidade e vivamos a alegria. Como comenta Santo Agostinho, falando de João Batista, o precursor. João é a voz, Cristo a palavra. João era a voz, mas o Senhor no princípio era a palavra. João era a voz passageira, Cristo a palavra eterna desde o princípio. Suprimir a palavra, o que se torna voz, esvaziada de sentido, é apenas um ruído. A voz sem palavras ressoa ao ouvido, mas não alimenta o coração. Entretanto, mesmo quando se trata de alimentar nossos corações, sejamos a ordem das coisas. Se penso no que vou dizer, a palavra já está em meu coração. Se quero, porém, falar contigo, procuro o modo de fazer chegar ao teu coração o que já está no meu. E João foi a voz. E hoje somos nós que temos que ser a voz. Que João foi a voz que gritava no deserto para todos endireitarem as veredas.
E nós hoje somos a voz que grita no deserto deste mundo ferido, para que todos se convertam e sejam curados e estejam com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo. E alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, e ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, deste domingo Gaudete, o domingo da alegria, o Natal do Senhor está próximo. No Santo Evangelho de hoje, São Mateus nos apresenta, que começa falando quando João Batista estava na prisão, que João, o precursor, anunciou a chegada do Senhor, batizou com água, gritou para todos endireitarem as veredas. E depois, João já estava na prisão. E João foi o que anunciou a chegada de Cristo Senhor, para todos endireitarem as veredas, para todos prepararem os caminhos do Senhor. E, portanto, quando nosso Senhor Jesus Cristo quando ouviram falar das obras de Cristo, enviou-lhes alguns discípulos
que Cristo chegou, coisas grandiosas estavam acontecendo, que o reino de Deus chegou. E por isso nós vemos, enviou-lhes alguns discípulos para lhes perguntarem. Que, portanto, coisas grandiosas acontecendo, o poder de Deus agindo, a misericórdia de Deus agindo, cegos enxergando, mudos falando, surdos ouvindo, mortos ressuscitando, e o Evangelho sendo anunciado aos pobres. Que Cristo chegou e começou a anunciar o reino de Deus, o reino de Deus chegou. E quem anunciou primeiro, para todos se prepararem que o reino de Deus estava chegando, foi João Batista, o precursor. E, portanto, João, como nós vimos domingo passado, no segundo domingo do Advento, João começou pregando: convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino dos céus está próximo. E João chamando todos à conversão, para todos se converterem e serem batizados e receber Cristo Senhor que estava chegando. E hoje, neste terceiro domingo do Advento, já vemos Cristo chegou, coisas grandiosas acontecendo. E essas coisas grandiosas que nós vemos no Santo Evangelho de hoje, mortos ressuscitando, cegos enxergando, surdos ouvindo, mudos falando, e o Evangelho sendo anunciado aos pobres, nós estamos vendo acontecer que o reino de Deus chegou e estamos no reino de Deus. E, portanto, o nosso Senhor Jesus Cristo mandou contar a João o que todos estavam ouvindo e vendo. O Evangelho anunciado e coisas grandiosas acontecendo. O poder de Deus agindo. A misericórdia de Deus agindo com poder. Cegos recuperando a vista. Paralíticos andando. Leprosos sendo curados. E surdos ouvindo. E o Evangelho sendo anunciado para todos. E perguntaram o que foram ver no deserto. E por isso as multidões queriam saber. E os discípulos de João partiram. E Jesus começou a falar às multidões. Jesus começou a anunciar a boa notícia do reino. Começou a curar a todos os enfermos, a ressuscitar os mortos. E vemos. Então, Jesus começou a falar às multidões. E o que foste ver no deserto? Jesus falando às multidões. Que João foi o que pregava no deserto. João vestia roupas finas. João vestia um manto e uma túnica. E Jesus perguntou: o que foste ver no deserto? Um homem vestido de roupas finas? Não. No deserto era João pregando, vestido com um manto de camelo e um cinto na cintura. E por isso, quem usava roupas finas ficavam no palácio dos reis. E perguntaram novamente. E Jesus perguntou novamente: o que foram ver? E por isso o nosso Senhor Jesus Cristo os enviou como mensageiro na sua frente, para preparar o caminho diante de todos, o caminho diante de ti. E Jesus falando de João Batista, o precursor. Ontem nós vimos, no Evangelho segundo Mateus, ontem também, no segundo sabadão do tempo do Advento,
Jesus falando sobre João Batista. João, o precursor. Mas os mestres da lei não acolheram João, o precursor. E hoje, Jesus falando de João, o precursor, aquele que anunciou a penitência, que pregou o batismo de conversão para todos se converterem. Jesus falando de João, o precursor, que o menor no reino dos céus é maior do que ele, porque ele veio anunciar a chegada do Senhor, para todos endireitarem as veredas e prepararem os caminhos do Senhor, que o Senhor estava chegando. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, endireitemos as veredas, preparemos os caminhos do Senhor e estejamos no reino de Deus. Sejamos como João Batista, o precursor. João, um grande profeta que suportou tantas desventuras no deserto e tanto sofrimento, experimentou de certa forma também a dúvida que é própria de cada um de nós. Quantas vezes também nós duvidamos, temos medos? As expectativas às vezes nos assolam. Então João Batista, ao enviar seus discípulos a Jesus, na verdade, não buscava uma resposta teológica, mas buscava saber que o reino de Deus chegou. Também nós, quando escutamos a homilia, por mais que queiramos, às vezes algum desenvolvimento teológico não é a resposta teológica que queremos. Também é uma resposta teológica que João Batista estava buscando. João anunciava para todos se converter, gritava para todos se converterem e endireitarem as veredas. E João anunciou a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo chegou. E Jesus realiza sinais, milagres, prodígios. E está realizando sinais, milagres, prodígios. Tenhamos fé, força e coragem. E alegremo-nos que os sinais, os milagres, os prodígios estão acontecendo. Estejamos no reino de Deus e vivamos a alegria, como na primeira leitura de hoje do profeta Isaías, que hoje Isaías já anuncia para todos se alegrar. Alegre-se a terra que era deserto. Alegrai-vos. Que bonito, gente boa. Na primeira leitura de hoje, deste domingo Gaudete, o profeta Isaías já anunciando a alegria, para todos se alegrar. Que todos se alegrem, que todos estejam no reino de Deus. E respondendo à primeira leitura do profeta Isaías, clamando ao Senhor: vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. O Senhor está vindo. O Senhor vem salvar a todos, libertar a todos, para todos viver a alegria eternamente. Que Ele é fiel e faz justiça aos que são oprimidos. Os que são oprimidos são libertos e vivam a alegria. Como na segunda leitura de São Tiago, em uma das cartas católicas, São Tiago, nesta carta católica, nesta leitura, São Tiago nos apresenta para todos nós ficarmos firmes até a vinda do Senhor. É para todos nós permanecermos firmes que o Senhor vem
O Senhor vem nos salvar, vem nos libertar, e todos nós tenhamos vida nova no Senhor que vem. Alegremo-nos, vivamos a alegria e permaneçamos firmes. E vamos gritar no deserto deste mundo ferido como João Batista, o precursor, e vejamos os sinais, os milagres e os prodígios, que coisas grandiosas estão acontecendo e que todos os entes humanos sejam restaurados em Cristo Senhor. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo, estejam vigiando e orando, e tenham vida nova em Cristo Senhor, e se alegrem em Cristo Senhor, e vivam a alegria para sempre. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegremo-nos, vivamos a alegria para sempre, pois o Senhor vem nos salvar e nos libertar. Feliz domingão, bom e delicioso almoço, e estejamos rezando uns pelos outros. Alegrai-vos.